para o terceiro bloco conversar com o Renato Sérgio Lima. Boa tarde, Renato Sérgio. Como vai, senhor? Tudo bom? Tudo bem, Toledo? Boa tarde, Thales. Tudo bem? Boa tarde. Só para dar um tempinho aí, a enquete que você perguntou, Toledo, Uhum. tá assim: o que Lula mandou Fazenda fazer com os cortes de gastos? Talhes. Lula, se é para Lula, dois pontos, se é para cortar, cortamos de militares, políticos, empresas, todos. Público, que cortem do judiciário, militares e emendas. Tirou o todos. É, Ficou. Não, a eu diferença entre coloquei a o sua. todos. Eu sei, eu vi, para enfatizar a diferença, né? Pô. Porque para os outros, não, corta só no andar de cima, não vem para cá, não. Essa é a diferença. O que me leva a crer que você leva a desvantagem nessa enquete, mas vamos lá. Doutor Renato Sérgio. Renato Sérgio é presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nosso contumaz colaborador aqui no Análise da Notícia. E, Renato, a gente viu nas últimas 2 semanas um noticiário policial incrementado, né? Com fatos extremamente trágicos e, obviamente, lamentáveis. Na semana passada, aconteceu o assassinato de um menino de 4 anos de idade, do irmão dele, também menor de idade, pela Polícia Militar, numa operação da Polícia Militar. O próprio porta-voz da PM disse que o projétil de fuzil provavelmente saiu da arma de um policial. O secretário da Segurança Pública, na época, não se preocupou tanto em se desculpar, nem dizer que a polícia não cometeria mais esse tipo de crime, apenas se preocupou em atacar uma deputada estadual que foi questioná-lo sobre isso quando ele foi à Assembleia Legislativa. E agora, essa semana, a gente teve esse escândalo que foi o assassinato no meio do dia, à luz do sol, no Terminal 2 do maior aeroporto do Brasil, em Guarulhos, de um bandido, né, de um cara que é acusado de assassinato e lavava dinheiro para o PCC, um delator, eh, que algumas pessoas se incomodam quando a imprensa chama ele de empresário, mas ele era efetivamente um empresário, né? O fato dele ter outras atividades não deixa de torná-lo um empresário. E não só assassinado, como uma circunstância suspeitíssima, em que 4 policiais militares que faziam a segurança particular dele, não é que estavam lá para a mando da justiça para fazer essa segurança, né? Não apareceram para resgatá-lo e aconteceu o que aconteceu e ninguém sabe quem são os autores do crime. Há suspeitas que tanto pode ser o PCC quanto podem ser policiais, porque ele já tinha dito que nesse acordo de delação que ele entregaria policiais corruptos, né? Então, a pergunta que a gente faz para você é qual que é o papel da polícia, qual é o papel mais especificamente da PM, diante daquela frase dita pelo secretário de Segurança Pública, o Guilherme Derrite, de que não deixaria policiais cometerem crimes. É duro, né, Toledo? Porque quando a gente faz análise de segurança pública, quase sempre é análise de tragédias, de acontecimentos. Mas acho que a gente pode resumir atual momento eu acho que tem um fio condutor aqui, que é um fio que é extremamente grave e que exige uma atenção que a gente não está dando para a área, que é o descontrole das polícias brasileiras, incluindo a de São Paulo, né? E a gente já fala um pouquinho sobre isso. A gente está com polícias Uhum, descontroladas. E no mundo todo, onde polícia não é controlada, polícia perde a mão, né? Então, polícia exagera, polícia uhum, começa a cometer exagero, não individual apenas, mas também em termos de instituição e corporação. uhum. O nosso secretário, Guilherme Derrite, declarou exatamente como você disse, abre aspas, nós não vamos aceitar que policiais cometam crimes, né? Em relação a esse caso específico do aeroporto de Guarulhos com o empresário do crime, Gritz Bar, mas não falou a mesma coisa quando o menino Rian foi assassinado brincando na frente de casa. E aí eu
fazendo um trocadilho com a fala dele em relação ao deputado, ele acusou a deputada de fazer vitimismo barato. Eu acho que ele faz valentia barata quando coloca, quando ele não reconhece que há um descontrole da polícia, que é preciso reforçar os mecanismos da polícia, e na hora que vem um caso tão grave quanto esse, fala alto que não vai aceitar crimes. Não aceitar crimes significa, por exemplo, estabelecer uma política radical de controle, de transparência, de correição. Ele anunciou esse momento uma força-tarefa da secretaria com policiais extremamente conhecidos, qualificados para o caso, para fazer a investigação do crime do aeroporto. Mas veja, para investigar a morte, quando esse crime tem uma série de desdobramentos que de um lado, por que que as polícias estão apresentando, desde que ele tomou posse, uma série de gestos de descontrole, como, por exemplo, agredir aquele senhor deficiente no interior de São Paulo, teve a Operação Escudo, então, a gente poderia aqui falar vários episódios. Ah, o, Nós poderíamos, incluindo a morte acidental, porque, claro, a gente sabe que foi uma morte acidental, mas o acidente se deu em função de quem autorizou uma operação completamente destrambelhada na região naquele momento. Porque assim, nenhum Você está policial. se referindo à morte do O Rian? Rian, Uhum. exatamente. Eu consigo entender que nenhum policial gostaria de ter atirado no Rian, não sei se fosse uma pessoa completamente com problemas sérios de saúde mental, mas quem autorizou ele estar ali? Que ele estava fazendo ali? Todo mundo diz, as denúncias eram carros descaracterizados que estavam ali com policiais fardados. Então, o que aconteceu ali? Se a gente não tem controle, se a gente não tem transparência, a mesma coisa acontece no caso de Guarulhos. Nós tínhamos policiais militares fazendo a segurança privada de um empresário do crime, aliás, um empresário bastante rico do crime, né, que mostra as conexões do crime organizado com a economia formal, né, com as lógicas da lavagem de dinheiro. Então, a gente investiga, traz aqui um problema que você fala da polícia. Em agosto, nós soltamos uma pesquisa com o Datafolha que mostra que 18% da população brasileira declarou conviver em áreas que as polícias oferecem serviços privados de segurança. Então, o que eles estavam fazendo ali não era novidade para ninguém, eles estavam prestando um bico policial. Agora, não é irregular, vai ser punido. Então, muito provavelmente, quem vai ser punido são esses 4 policiais, porque de fato o regulamento proíbe, e, de certa forma, a gente vai perceber, talvez investigando quem é o autor ou os autores do assassinato. Mas o que isso traz de lição para uma política de segurança pública? Muito pouco, porque, na verdade, a gente não está olhando para soluções. Uma polícia descontrolada de propósito, porque a política de segurança deixa a polícia fazer o que ela sabe fazer, e em nenhum lugar do mundo ela sabe fazer desde que ela esteja supervisionada. A gente tem que valorizar a boa polícia, mas e a valorização passa por supervisionar e, no caso, fazer determinadas operações e investigar as conexões do crime organizado. E a minha dúvida é: isso a gente vai conseguir fazer, além de investigar os 4 seguranças? Renato, eu fiquei muito surpreendido com o Derrite ter se espantado com o bico dos policiais, com os policiais estarem fazendo bico, ter falado que isso é irregular, etc. Porque a impressão que eu tenho e tive sempre, é que eles fazem bico com a autorização dos chefes. Todo mundo sabe na polícia que eles fazem bico. Não é isso, não? Na verdade, essa é um segredo de polichinelo completamente irreal, porque, como eu disse, 18% da população convive com policiais fazendo bico, né? Então, acho que essa já passou da hora da gente entender que talvez o bico precise ser regulamentado. As prefeituras, os estados fazem isso, comprando na hora da folga, formalmente, usando equipamento. Então, assim, os políticos toleram isso. Quando a crise acontece, fica nas costas de quem estava fazendo o bico. A gente não responsabiliza porque, de fato, é proibido. Então, como é que a corporação... Então, a gente, no fundo, não chega a ser um crime, é uma transgressão disciplinar. Então, não pode, mas não chega a ser um crime. Só que, ao mesmo tempo, você tolera
com a justificativa dos baixos salários, e de fato, se a gente for ver comparativamente a outras polícias do mundo, as polícias brasileiras não são as mais bem remuneradas, mas elas ganham acima do que ganham os demais servidores públicos do Poder Pois é. Executivo. Então, já não pode dizer que as polícias são mal pagas no Brasil e mesmo em estados pequenos, mas em São Paulo, claro, eu tenho desvios, eu tenho situações individuais, mas a gente não encara um problema que é o controle das polícias. Quando eu não controlo a polícia, eu deixo ela fazer o bico, faço de conta que não aconteceu nada, mas se acontecer, quem vai levar a culpa é o policial que foi pego com a mão na botija. Se tiver um crime, é um desvio individual de conduta, vamos apurar de forma rigorosa e isso nunca mais ninguém lembra. Ou fica fazendo, e quando acontece uma tragédia, fazendo política, chamando morte de criança de vitimismo barato e bancando o valente para falar de crime organizado, quando a gente não consegue investigar o crime organizado. E hoje o Mas você PCC acha é que uma das maiores pode. contamina que a a- economia brasileira. Você acha que há condições de se manter o bico, que regulamenta e mantém a possibilidade de os policiais fazerem bico? Ou você acha que deve acabar o bico? Da forma como existe hoje, ele precisa ser regulamentado. Ele já é. As prefeituras contratam a folga. Se eles, nos Estados Unidos, muitos são permitidos. Você pode Explica, trabalhar. explica isso direito, o que é quando você diz que as prefeituras contratam as folgas. Aqui em São Paulo ficou conhecido como operação delegada, mas muitas vezes é o seguinte: o policial trabalha 12 horas no plantão dele da polícia e folgaria 36 horas, né? 36 horas. Só que ele, na verdade, tem então, ele passaria e retomaria depois, daí 2, 3 dias de novo no plantão. O que que ele faz? Ele trabalha nos 2 dias que ele estaria de folga para a própria prefeitura, para o próprio estado. Então, a prefeitura contrata a própria corporação que vai alocar aquele policial que, em tese, está de folga, portanto, não está na grade de efetivo dela disponível, mas ele está de folga, então ela vai pagar uma hora extra para ele. Então, a Isso prefeitura compra para policiais militares, quer dizer, a civis e prefeitura militares. contrata um policial militar ou um policial civil para fazer segurança É, municipal. principalmente, principalmente os militares. Então, isso acontece hoje em quase todo o Brasil, porque é uma forma de você aumentar o efetivo à disposição. Mas Ele usa a farda. quando eu perguntei sobre o bico, eu pergunto sobre os policiais trabalharem para empresas privadas, para segurança Eu privada. entendi, Thales. Eu estou dizendo que, na verdade, nem esse teoricamente poderia, porque esse também é um bico. Vender a hora extra. Foi Tudo bem. formalizado. E aí, mas se esse foi regularizado, é um bom exemplo. Porque se o policial, por exemplo, tiver que. Ele pode prestar serviços e, eventualmente, ele está usando a arma da corporação, se ele cometer um crime, enquanto ele estiver prestando serviço, ele será responsabilizado e terá um controle muito rigoroso, porque aí ele estaria cumprindo a legislação. Então, a gente não pode fugir desse debate. Em outros Mas países aí é um existe. serviço público, não é um É, Tudo bem. Agora, ele trabalhar para empresários, isso é que eu acho, para empresas. isso chama muito atenção e mostra que, na verdade, as relações estão completamente misturadas. Então, quem tem poder econômico acaba tendo proteção policial de forma clandestina, porque é isso, são polícias clandestinas, é uma polícia clandestina que muitas vezes aproveita da condição de policial para ter acesso a determinados lugares, para usar armas que não poderiam ser utilizadas como um cidadão comum. Então, ser policial, ter um distintivo de polícia, como diz um velho ditado, que eu nem sei se de fato aconteceu dessa forma, mas quando lá atrás o Adhemar de Barros era governador, dizem que ele declarou numa manifestação de policiais por aumento que ele chegou e falou assim: mas ora, vocês já têm a arma e o distintivo, se virem. Então, um pouco essa a situação. Então, as pessoas estão se virando, a gente tem que. Só que se eu É, quero controlar, eu não posso tapar o sol com a peneira, eu preciso eu queria, regulamentar. eu acho que essa questão é fundamental, que vocês já tocaram, não tem dúvida nenhuma, mas nesse caso específico do Gritz Bar, até eu, até eu, todos aqui sabíamos que o Gritz Bar é um bandido. Tinha saído matéria em tudo quanto foi lugar. O UOL, então, deu dezenas de reportagens sobre esse Gritz Bar. Por quê? Ele havia sido sequestrado por policiais civis poucas semanas antes.
no que tudo parecia ser um esquema de chantagem. Ele já havia sido acusado de ser o mandante do assassinato de dois chefes, de um chefe do PCC, né, o cara preta, porque teria se apropriado do dinheiro da facção que ele lavava com empreendimentos imobiliários e com criptomoedas. Quer dizer, eu sabia e os quatro PMs não sabiam? Qual a chance disso acontecer? Essa é uma das grandes dúvidas que a gente vai ter que entender por que esses quatro PMs faziam a segurança, quais as conexões, quem os contratou, porque eles não foram contratados, em geral, provavelmente tem um empresário que intermedia as contratações de policiais, às vezes um policial, também um policial, às vezes um policial aposentado, dono de uma empresa de segurança privada. Acho que vai ter que investigar, saber como é que esses quatro policiais chegaram até o Gritzbach para ser o segurança, e por que aqueles três deles optaram por ficar no posto de gasolina? Isso está muito estranho. Na verdade, tem uma amostra, está muito estranho. E acho que a gente tem uma outra questão que é envolvida. Por que que ele estava livre, leve e solto? Porque eu tenho uma delação premiada, portanto, eu deveria ter medidas de proteção. Eu deveria ter, no mínimo, medidas de restrição, porque, ele não quis entrar no programa de proteção à testemunha, mas ele deveria estar sendo monitorado. Ele deveria ter investigação por parte do Estado, porque a gente percebeu que monitorado ele estava, porque ele chegou Sim. e foi assassinado. Mas o Estado também falhou, e aí não é só a Polícia Militar, é o sistema como um todo. Como a Polícia Civil, como que o Ministério Público, enfim, como que esse sistema foi falhando para que, na prática, ele possa ter viajado, algo também muito estranho, tenha trazido joias no valor de R$ 1 milhão, ou seja, ele Que continua também com o não negócio, poderia, que também é crime, né? exatamente, é crime, tem negócio ilícito, enfim, que delação foi essa que deu tanta liberdade para que ele ficasse operando dessa forma? A única forma que eu entendo, em termos se ele estava ali fazendo uma operação, mas ele ele não é policial, ele não pode fazer isso. Se fosse um agente infiltrado para deixar, inclusive, as conexões aparecerem. Mas não é isso, a gente sabe, ele era bandido. Ele era um bandido com muito dinheiro, mas isso precisaria estar sendo monitorado, porque isso foi uma falha que facilitou que o crime acontecesse. Mas aqui tem uma questão, né, Toledo? O PCC fuzilar alguém em público não é novidade. Teve no Jardim Anália Franco, teve na Marginal. O que chamou atenção é o aeroporto, que é uma área federal, uma área que muita gente circula, ou seja, todos nós podemos circular, e mostrou o tamanho da ousadia, porque é uma área que exige, que está cheia de fiscalização, câmeras, tem guarda municipal, tem polícia federal, tem polícia rodoviária federal, tem polícia civil, tem polícia militar. E o crime chegou e falou: nada disso importa, a gente vai matar esse cara. Agora, me chama também muita atenção isso que você falou sobre ele estar circulando do jeito que estava circulando, porque, primeiro, não é que é um delator qualquer. É um delator que tem dezenas de milhões de reais no seu portfólio e muito provavelmente boa parte deles vindos do crime organizado. Quer dizer, é uma figura chave para você entender os mecanismos de lavagem de dinheiro do crime. Segundo, ele estava com a cabeça premium colocada pelo próprio PCC, tinha, sei lá, 3 milhões de reais, um outro criminoso tinha colocado como valor, quer dizer, e não tem ninguém olhando, ninguém acompanhando, realmente para mim é chocante isso. Quer dizer, tem, né? O policial de folga. Quer dizer, parece surreal. Se isso daí fosse um roteiro de ficção, você já teria parado de assistir a série e falado, não, isso daí é inverossímil, isso daí não E aconteceria em aí lugar tem, nenhum do mundo. e tem uma questão aqui que até agora não veio à tona, você falando, eu lembrei. Se foi uma delação premiada, teve homologação por parte do judiciário. Que judiciário aceitou uma homologação? Quem foi? Como o judiciário aceitou uma homologação de uma delação sem nenhum tipo de medida de proteção? Ou que a gente ainda não sabe, né? Porque a gente tem sempre que trabalhar com a hipótese de que há alguma coisa. Porque ele foi morto, porque ele era inimigo de muita gente, porque ele é um elo fundamental na forma como a economia do crime entra na economia formal. Então a gente sabe que ele era jurado pelo PCC
mas ele também tinha informações muito mais amplas sobre corrupção policial, lavagem de dinheiro, e quem lava dinheiro no Brasil, infelizmente, não é só os criminosos do PCC, é uma rede que mostra muitas vezes fundamental que a gente tem que olhar, e acho que a gente tem olhado pouco para isso. Enfim, ele se tornou uma pessoa extremamente perigosa para a economia do crime, né? Não só para o PCC, porque agora o PCC virou, e com razão, algo muito grave de ser enfrentado, mas o PCC não virou sozinho. Ele foi criando na brecha da omissão das polícias, da corrupção policial, muitas vezes, na forma da valentia do discurso político, que é vazio, é pastel de vento, e, no fundo, um pouco a gente tem que entender que tem interesses privados que muitas vezes se beneficiam dessas situações. Renato, infelizmente o nosso tempo já está se esgotando e eu preciso fazer a nossa síntese e poderíamos ir por vários ângulos, porque você falou um monte de coisa importante e interessante. Mas não sei se você acha que essa é a melhor síntese. Polícia descontrolada, quer dizer, o controle, me pareceu, né, que a sua ênfase inicial foi nisso, não é, do descontrole da polícia, mas talvez concluir que a polícia descontrolada aumenta a criminalidade e não diminui, né? Ou favorece a criminalidade e não contribui para Estimula a combater. criminalidade. Perfeito. Então, polícia descontrolada estimula a criminalidade. E é descontrolada tanto porque mata inocentes, quanto porque trabalha para criminosos, né? E ninguém fala nada a respeito e nem sequer protege aqueles que poderiam contribuir na investigação. É isso? É isso. Hoje essa pauta é cheia, né? Então dava para falar bem mais. Não, essa daí eu acho que você vai precisar voltar aqui para a gente continuar essa conversa, porque de fato é uma conversa extremamente importante, relevante e, né, os fatos estão se sucedendo, mostrando que tem que discutir já, não é amanhã nem depois, né? E só para Renato, terminar, um comentário em diga. relação ao Thales, que assim, são vários lugares da gente ficar indignado, né, Thales? São vários É, os problemas, né? Que você ficou indignado com um deles, eu diria que são vários, pois infelizmente. é, você vê, eu até agora eu não tenho segurança se foi morto, como está todo mundo dizendo, foi morto pelo PCC, porque 15 dias antes ele estava nessa delação premiada e ele falou lá que um departamento da polícia estava absolutamente corrupto. Quer dizer, será que ele foi morto pelo PCC ou foi morto pela polícia? Não está claro para mim. A polícia vai dizer. Obrigado, gente. Obrigado, Renato. Renato Sérgio Lima, presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Até a próxima. Até a próxima.